Fator Vida também é prevenção. Estamos aqui com a doutora Ana Cristina, que é ortopedista, e vai nos falar um pouco sobre segurança, prevenção de acidentes e o que fazer no caso de acidentes com cavalos. Bom dia, né? Antes de tudo, em qualquer competição tem que ter a ambulância, né? Com o pessoal minimamente monitorizado, né? Então, na hora de uma queda, alguma coisa, a primeira coisa a não fazer, não deixar a criança levantar, ninguém deve entrar na pista, a não ser o médico ou o enfermeiro ou o auxiliar de enfermagem que esteja preparado para fazer o procedimento, né? Sendo assim, a primeira coisa ao chegar no paciente que está caído, ver se tem deformidade, se ele tem dor em algum lugar, identificar a posição onde ele pode estar machucado, né? E a partir daí, se ele tiver condição, ele será manipulado sem nenhuma outra imobilização. Se houver alguma deformidade ou uma suspeita de uma lesão em coluna cervical ou alguma coisa, ele só pode ser manipulado com a maca e o colar cervical principalmente. Esse colar cervical é imprescindível. E pela equipe, né? A equipe que tem que realizar. Exatamente, a equipe é que tem que realizar. Nenhum curioso, ou pai, ou parente, ou amigo, não deve. A única coisa que ele deve fazer é ficar fora da pista aguardando. Até o fato dele entrar na pista pode complicar muito. E os equipamentos de segurança que devem ser utilizados pelo cavaleiro quando praticar o esporte? Bom, para queda, o principal é o uso do capacete, né? Apesar de não prevenir, aliás, previne, mas não isenta de uma lesão mais grave, mas todo cavaleiro abaixo de 18 anos é obrigatório. Acima de 18 anos, em treinos, pode até não usar, porque já é responsabilidade do próprio cavaleiro. Mas na competição é obrigatório. No lazer, naquela pessoa que está andando de cavalo, numa fazenda, quais os cuidados que elas devem tomar? Bom, a gente deve ter o mesmo cuidado, as pessoas que estão participando dessa cavalgada ou da brincadeira, né? Deve ter o mesmo cuidado, sendo que não vai ter a experiência de socorro, né, de socorrista. Então o que acontece? Você tem que ver se tem alguma coisa deformada, se um braço está torcido, tá deformado, tem alguma visivelmente, não manipula, do jeito que está ali, tenta colocar numa tipóia, se for um braço, né, e ir para um local apropriado. Membro inferior, a mesma coisa, tenta imobilizar com um pedaço de madeira, uma corda, seja o que for, para que ele fique imóvel. Sempre a principal atitude é deixar o membro machucado imóvel, certo? É a primeira coisa que você tem que fazer. E a preocupação é realmente com a coluna e com a cervical desse praticante? Exatamente, a coluna cervical é a mais importante. Lógico que a coluna lombar também pode causar paraplegia de membros inferiores, mas a coluna cervical pode causar uma tetraplegia, ou seja, a ausência de movimento dos ombros para baixo, né? E até uma parada cardiorrespiratória. Então toda a preocupação é importante. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Fator Vida continua. Nós estamos agora com o professor Miguel Rojas Segura, que também é aqui da Tiradentes. Ele vai nos falar um pouquinho do seu trabalho aqui com a Tiradentes. Boa tarde, eu gostaria de agradecer o espaço e a gente está podendo falar um pouquinho do nosso esporte, que a gente gosta tanto. E aqui na Escola de Tiradentes a gente tem aulas de equitação, todos os dias a partir das 6 horas da noite, né? E a gente faz um trabalho junto com as crianças e a gente também, desde garotinho, aproveita e apaixonar por esse esporte, é difícil largar, né? Bom, mas vamos falar agora um pouquinho das roupas. Todo mundo sempre se pergunta para que essa roupa apertada, por que tem que ser assim, por que a calça branca, tudo. Acham que muitas vezes é para tirar charme, mas explique por que esse faz parte do material. Na verdade a gente até sofre um preconceito, porque algumas pessoas falam, o bicho, o rapaz anda todo apertadinho, que negócio é esse, não é esporte de homem, não é esporte para macho. Mas na verdade, como qualquer esporte, ele precisa do equipamento correto, né? Então a gente tem essa calça um pouco mais justa, né? Que é uma calça, na verdade, que a gente usa para a gente ter uma maior flexibilidade, um maior movimento, um movimento mais amplo e assim, ficar confortável, na verdade, né? E assim como a bota de equitação, né? Ela protege, além de proteger também, ela é um instrumento que a gente também pode ficar mais seguro num acidente, numa queda, alguma coisa assim nesse sentido. Bom, e nós vemos assim, é regulamentar a calça branca ou preta para a competição, não? E a camisa como que deve ser? É assim, hoje em dia existem cavaleiros que podem usar o culotte bege, que antigamente era só para as mulheres, né? Foi aberta essa exceção,
E é um esporte que na verdade veio da Inglaterra. Então a gente herdou dos ingleses esse esporte, que eles saltavam obstáculos naturais, né, caçavam raposa, e dentro dessas caçadas eles tinham que saltar vários obstáculos, rios, muros, cercas. E aí o esporte na verdade ele se transportou para dentro de um recinto fechado. E para não perder a tradição, né, a gente continua usando até hoje o equipamento que era usado na idade assim que foi criado o hipismo clássico. Bom, então vocês já veem, às vezes fica muito charmoso e às vezes fica assim, bem no final da competição fica um pouquinho sujo. E finalmente, por que vem esse sujo? Não é o sujo gostoso? Ó, é um sujo que lava a alma, na verdade. Porque esse sujo que vocês podem notar é um sujo que... Eu, inclusive, tenho uma frase de um grande cavaleiro meu que monta no México, amigo meu, que ele fala assim, que cavaleiro que é bom nunca anda muito limpinho. Bom, muito obrigada, professor Miguel. Agora vamos ver um pouquinho da moda e como que ficam as meninas e os meninos dentro da roupa. Ah, uma coisa que é importante que você saiba. Culote não é aquelas salientinhas aqui do quadril. Culote são essas calças. Agora o Fator Vida vai conversar com as praticantes do esporte, vão falar um pouquinho por que elas gostam tanto do hipismo. Por que você gosta tanto de praticar esse esporte? Porque ainda mais que esse esporte seja bom, ele nos ajuda a ter músculos e ainda mais que a gente vem para se divertir. E se diverte bastante com os cavalos? Sim, é bem legal. A gente não cai. Agora, pra gente cair é muito difícil, porque a gente já viu muito. E não tem medo não de cair do cavalo, se machucar? Não, porque se a gente cair, a gente pode se segurar no pescoço do cavalo. Segura no pescoço do cavalo e não cai? É. Me diz um pouquinho, quanto tempo você pratica esse esporte? 1 ano. Porque a gente está aqui com as novinhas, estão começando no hipismo, já são apaixonados por esporte. Quem sabe aqui não está o novo futuro do hipismo e vão trazer muitas medalhas, muitos prêmios para aqui para o Amazonas. Fator Vida continua. O programa Fator Vida está aqui com mais um professor, o professor Pedro Paulo, que vai falar um pouquinho da prática do esporte e vai nos apresentar mais 2 pessoas também. Tudo bom, professor? Tudo bem. É um prazer estar no programa aí, dando uma força e divulgando mais esse esporte que é maravilhoso. E a gente faz um trabalho bacana com crianças. O principal fator lá é a disciplina, a organização e o bom desempenho nas provas. Agora o professor Pedro Paulo vai nos apresentar 2 pessoas que são muito importantes para a escola, né? E também para o Amazonas, né? Para o esporte. Isso, com certeza. A gente tem 2 campeões aqui, o João Vitor e o Paulo Vitor. Hoje tiveram os melhores resultados do dia. Nós ganhamos tudo hoje nas 2 provas que tiveram. Tudo bom, rapaz? Parabéns aí pela vitória. Fala um pouquinho, há quanto tempo você pratica o esporte? Eu pratico há 4 anos. Agora no final do ano eu vou fazer 5. Comecei com 6 anos, agora eu tenho 11. Tá certo, brigadão. Vamos conversar aqui com outro campeão. Seu nome, amigo? Paulo Vitor. Me diz qual a tua idade e quanto tempo você pratica aí o esporte? Eu tenho 12, eu pratico há 4 anos também. Comecei a praticar com 7, hoje eu tenho 12, mas eu vou fazer 5 só no final do ano também. Tá certo. E me diz uma coisa, como é que fica o esporte na tua vida? Qual a importância dele? Se você gosta mesmo de fazer? Fala um pouquinho do esporte, o que ele é pra você? Gosto, porque é um esporte que eu sempre gostei de fazer. Eu gosto muito de cavalo, tenho muita afinidade, então é um esporte que eu quero sempre continuar fazendo. E esse incentivo, esse primeiro contato com o esporte, quem foi que te deu? É porque desde pequeno eu gosto de cavalo, aí a minha mãe pegou e procurou uma hípica, aí eu comecei a treinar e gostei, até hoje estou fazendo. Tá certo, obrigado. Tá aí, esse é o hipismo, trazendo prêmios, formando campeões para a sociedade. Fator Vida continua.